hoje, um dia depois aí, né, um dia Daniela, ou minha esposa, um dia depois do Dia Mundial do Café, fui pesquisar, né, tema Café com RH, e fui pesquisar um pouquinho. Imaginei que o Brasil era um dos maiores consumidores de café do mundo, e descobri que não. Na verdade, os europeus, especialmente aí, os países nórdicos, são os maiores consumidores. Finlândia em primeiro lugar, com quase 12 quilos de café consumido por habitante por ano. Aí Dinamarca, Finlândia, enfim, depois alguns países europeus. O Brasil está na lista ali entre os 25 primeiros, mas a gente consome acho que um pouco mais de 5 quilos por ano. E aí fui fazer a conta, porque como um fanático de café, eu falei, não é possível que eu faça tão pouco pela meta do país, né? E descobri que eu consumo mais do que a Finlândia. Só em casa são em média 13 quilos de café por ano, então estou fazendo minha parte aí. Vamos ver se vocês ajudam a gente a superar esse ranking aí dos países europeus. Hoje escolhi um bourbon amarelo, não dá para ver, né? Mas enfim, um grão, uma variação do arábico, e um grão bem peculiar. Enfim, recomendo aí para quem curte provar, conhecer um pouco mais do bourbon. Tem bourbon vermelho e amarelo, especificamente esse aqui que eu estou tomando, um bourbon amarelo. Ele é mais um certo gosto de cereal, ele é um pouco mais doce, enfim. Bom, vamos conversar um pouco de RH, então. Teve algumas perguntas ali na caixinha, né, que a gente abriu, e desculpa, tô com a voz meio rouca. Grande Paulo, bom dia. Guilherme, bom dia. E aí acho que vale a pena explorar aí duas perguntas, se der tempo a gente explora um pouco mais para falar, pensando no recrutamento. São questões que com alguma recorrência aparecem, né? As pessoas têm dúvida. A primeira delas é a questão do ATS, né? Então, qual ATS eu devo utilizar, enfim. E aí eu retomo um ponto que é sempre discutido em tecnologia, e não é de hoje, né? Pelo menos desde os anos 70 você tem essa discussão, né? De qual ferramenta, qual tecnologia a gente vai utilizar, enfim. Depois de muito tempo, eu tenho a percepção que não é essa a principal discussão, né? A gente começa a discutir ferramenta antes de entender o negócio, antes de entender as demandas, né? E antes de entender de fato como ela pode contribuir com o resultado final. Ferramenta, tecnologia, ela é meio, não é fim, né? Portanto, essa discussão de qual ATS usar, né? ATS, enfim, para quem não sabe, Applicant Track System é um software que faz a gestão de todo o processo seletivo. Tem softwares específicos que são só ATS, tem softwares de RH que são bem robustos, bem completos, com todos os outros subsistemas de forma modular, e tem a função de ATS também. Mas a hora que a gente olha para o mercado hoje brasileiro, tem ferramentas já bastante consolidadas, bem desenvolvidas, tanto fabricantes nacionais quanto empresas internacionais. Enfim, a gente tem aí pelo menos de cabeça, lembro de uns 8, 10 softwares nessa área, né? E aí a questão principal não é a questão da tecnologia, de qual ATS utilizar, né? Pelo menos não num primeiro momento, mas de entender quais são as necessidades do negócio, né? De fato fazer um mapeamento muito claro de todo o processo que existe na organização, de como ele é hoje,
né? E de como aquele ATS pode facilitar, de como aquela ferramenta pode facilitar e transformar o teu processo seletivo, né? E fundamentalmente o que o ATS deve fazer é facilitar a gestão desse processo com dashboards, com relatórios, uma visão muito mais facilitada desse processo, dar celeridade, agilidade, né, nas respostas, nos encaminhamentos dos candidatos entre uma fase e outra, e ter ali uma visão mais amigável, né? Isso é bastante importante, user-friendly. Então, isso do ponto de vista técnico, todos esses softwares fazem, né? Qual é então a grande diferença, o que de fato pode fazer diferença na escolha entre uma ferramenta e outra? E aqui eu coloco duas coisas que eu acho que são super importantes. A primeira é a implantação que a empresa que você adquiriu o software vai fazer. Diferente dos Estados Unidos, onde a maioria das ferramentas de tecnologia você compra e não tem ali um serviço de implementação, de consultoria, né? A coisa é muito mais por você mesmo, você que vai tocar, e você tem ali um suporte, um helpdesk, mas não tem um serviço normalmente de implantação. No Brasil é muito tradicional, quando a gente compra ferramentas de tecnologia para uso organizacional, você ter esse tipo de suporte. E aí começa uma questão que eu julgo bastante importante. A implementação ela é chave para o sucesso do ATS. Você precisa parametrizar a tabela de cargo com os respectivos salários, você pode parametrizar as perguntas, né? Você pode parametrizar as fases. Tudo isso parece relativamente simples e pode ser, desde que você tenha um processo, desde que internamente a tua equipe tenha esses processos mapeados e com maturidade, ou que essa empresa que vai fazer a implantação tenha essa maturidade, já tem esses processos mapeados para te ajudar a começar a implantar, né? Porque vamos dizer que você vai abrir uma vaga em tecnologia, desenvolvedor Java. Se você não tem o mínimo de informações daquela vaga, ou alguém vai te fornecer isso, né? Ou essa empresa vai te fornecer essas informações, e ela vai fornecer baseada numa referência de mercado, num benchmark de mercado, né? E pode ser que isso faça sentido para a sua organização, pode ser que não faça. Então, o ideal, quando a gente fala de implantar ATS, é que a empresa ela tenha um nível de maturidade mínimo para, de fato, avançar nesse processo de implantação com muita assertividade. Porque senão, o que acontece é que você coloca para rodar o básico, vai ter lá, o pessoal vai fazer, de qualquer uma dessas empresas eles vão implantar, eles têm equipes competentes para fazer e tal, mas você vai demorar muito tempo, provavelmente meses, já vi casos de ano, mais de um ano, para você ganhar maturidade nesse processo. Enquanto você não tiver maturidade no uso da ferramenta, é como comprar uma Ferrari e dirigir como se você dirigisse o carro 1.0, né? Não está preparado para tirar daquela ferramenta o melhor que ela pode te oferecer. Então, esse é um primeiro ponto que eu julgo super importante. Cuidado com a implantação, né? Ela pode acelerar ou atrasar muito o teu processo. E a outra parte, e a outra questão que eu acho importante quando pensar em ATS, é olhar para a área de Customer Success. Normalmente, na minha experiência que eu conheço das empresas, são poucas as empresas que têm áreas internas de RH com foco em Employer Branding, com foco em People Analytics, né? Não só foco, mas experiência, gente que de fato conhece, sabe o que está fazendo, já fez, implantou
né, e sabe como avançar nesses processos. A grande maioria das empresas no Brasil não tem um nível mínimo de maturidade nesses processos. Portanto, para dar continuidade ao uso da ferramenta, vai ser meio tentativa e erro. Se você não tem experiência, se você está adquirindo conhecimento só nisso, nesse momento, você vai tentar e errar e ver o que dá certo. Se você tem uma área de customer dessas empresas, e normalmente elas têm isso já bem estruturado, isso pode te apoiar a acelerar todo esse processo, né? Isso é especialmente crítico quando você tem vagas, né? Quando a tua empresa trabalha com vagas muito concorridas. Então, quando a gente pega no mercado de tecnologia, não é raro você encontrar profissionais que recebem vagas, oportunidades, ofertas todos os dias, literalmente. Bons profissionais em tecnologia, todos os dias esses caras recebem vaga, né? Oferta de vaga, seja de empresa, seja de consultoria, de headhunters, enfim. Esses caras têm muita demanda, tem muita oferta, na verdade. Se você não tiver um processo seletivo que seja muito assertivo, muito alinhado, essas pessoas nem avançam, elas nem querem conversar, né? Existe um estudo, salvo engano, da Career Builder, dizendo que mais de 90% dos talentos, e o que eles consideram talentos? Pessoas com alta performance e alto potencial, né? São aquelas que já entregam muito e que têm muito ainda para desenvolver. 90% dessas pessoas desistem de se candidatar em processos seletivos cuja inscrição é lenta, é demorada, com formulários extensos, né? Então esse é um ponto importante. Quando for abrir um processo seletivo, tenha certeza de que as informações iniciais sejam preenchidas de forma muito rápida. A ideia é que esse tempo leve no máximo 3 minutos. Mas se você levar muito mais do que 3 minutos para preencher os requisitos básicos de um processo seletivo, há uma alta probabilidade dos candidatos cancelarem ou desistirem desse processo. Falando novamente de quem é talento, né? A gente vive uma situação no Brasil bastante crítica, são mais de 14 milhões de desempregados, mas ainda assim a briga, por exemplo, no setor de tecnologia é extremamente acirrada, né? Tem vagas na área de tecnologia há 8 meses abertas, quase um ano, né? Então você tem aqui uma demanda muito grande. Claro que nem isso não se repete em todos os níveis, em todas as áreas, mas quando a gente pensa na experiência do colaborador, na experiência do candidato, esse é um ponto bastante importante. Então, quando olhar para o ATS, olhe mais do que só para a ferramenta. Pense em como ele vai te ajudar a redesenhar toda a jornada do candidato, da candidata, ao longo do teu processo. Isso envolve abertura, divulgação da vaga, a inscrição, os feedbacks ao longo de todas as etapas do processo. Quais são essas etapas, né? Antigamente a gente fazia muitas etapas, né? O RH tinha por prática, até por uma necessidade de filtrar, né, os candidatos. A gente fazia várias etapas. Então você tinha teste de lógica, português, inglês, tinha entrevista com RH, dinâmica, testes de personalidade, comportamentais, entrevista com gestor, enfim, não é incomum você achar no passado, até que bem recente, processos seletivos com 8, 9 estágios. O que obviamente demorava muito tempo. Hoje, com o uso de um ATS, uma tecnologia desse tipo, você consegue reduzir essas etapas, né? Filtrando de forma muito mais eficiente,
dando feedbacks em tempo real, você não precisa esperar o processo seletivo, né? Você pode fazer isso em tempo real, a cada etapa você vai avisando as pessoas sobre a evolução ou não delas, e esse é um ponto importante, né? A maioria dos candidatos reclamam que nunca ou pouquíssimas vezes recebem feedback de volta, então a ATS ajuda nisso, ele pode, desde o mais simples, padronizar ali um template de e-mail, de mensagem para aquele candidato, até um nível de personalização muito mais alto. A ideia é que quanto mais o candidato avance no processo seletivo, mais personalizado seja o feedback daquela pessoa. Isso é um outro ponto importante. A maioria dos candidatos que tem uma experiência ruim, 52, 54% deles que têm uma experiência ruim, nunca mais se candidatariam naquela empresa. Portanto, pensar a experiência é muito importante. A maioria das vezes, se for olhar no LinkedIn, tem muita gente ali culpando o ATS pela experiência ruim. E aqui preciso fazer uma defesa. A culpada não é o ATS, é a empresa que não parametriza bem, ou enfim, não trabalha com o ATS no potencial que ele poderia dar. Não é uma questão de ferramenta, é uma questão de processo de jornada, que a empresa ainda não aprendeu como fazer. Por isso que é importante você ter uma área interna que olhe para isso com assertividade, com velocidade, ou então contar com a equipe dessas empresas para te suportar nesse processo da forma mais rápida possível. Então, acho que, falando de ATS, esses são pontos essenciais. Uma outra questão que surgiu ontem, né, que eu acho que já comecei a falar um pouquinho aqui, vou por ela, é sobre como contratar profissionais de tecnologia, né? Profissionais de tecnologia, de uma forma geral, são moscas brancas, né? São raridades. A gente tem muita vaga em tecnologia. Se você abrir o site de qualquer empresa aí, de médio e grande porte, você vai achar dezenas de vagas de tecnologia. A grande verdade é que a gente vive, e não é de hoje, eu acho que nos últimos anos isso só se acentuou, uma carência de mão de obra, né? De forma geral, o Brasil tem um problema grave de formação de mão de obra. Na área de tecnologia, acho que isso ficou bastante evidente, mas tem tantas outras áreas aí que a gente tem essa carência, saúde, engenharia, enfim. Tem várias áreas aí que a demanda de profissionais é maior do que a oferta, né? Quando a gente pensa em tecnologia, então a gente chega a uma conclusão de que não há, né, profissionais habilitados e preparados para a demanda, aliás, para a oferta. Então, eu vejo que você tem alguns caminhos aqui, né? Então, quando o mercado é muito acirrado, você tem que criar estratégias de diferenciação. E algumas delas eu acho que são meio óbvias, né? Mas normalmente a gente peca no óbvio, naquilo que é simples, né? Então, o primeiro ponto que eu coloco cuida do teu EVP, né? Da tua proposta de valor para o teu colaborador. Se isso não for muito claro, se isso não for atraente para essas pessoas, como a demanda por profissionais é muito grande, eles não se interessam, né? E aqui a parte mais fácil que as pessoas acabam muitas vezes dando mais ênfase, né, é o espaço de trabalho. Então, aqui é legal, você tem mesa de bilhar, tem cerveja, tem, enfim, tem happy hour, né, como se isso fosse o mais importante. Isso tem lá o seu peso, mas de longe é o menos significativo num EVP, né? Fundamentalmente o que essas pessoas procuram é autonomia, né? Trabalhar com propósito, ou
em projetos significativos, que elas veem sentido, em que elas veem oportunidade de contribuir, de aprender e se desenvolver. Né? Então, isso são pontos super importantes no EVP. Né? Vem principalmente né, para uma geração aí que está entrando, que já está aí no mercado de trabalho, mas tem até os seus 30 e poucos anos, a questão de ser uma empresa que se tem orgulho de trabalhar, né, que se percebe que é uma empresa que impacta de forma positiva a sociedade, que lida com os dilemas contemporâneos sem jogar isso para debaixo do tapete. Né? Então, isso é um EVP bem construído. Né? Se a tua empresa não tem isso, ou não comunica isso de forma clara, você vai ter uma dificuldade muito grande de atrair bons profissionais de tecnologia. O segundo ponto é, então, a partir do EVP, desenhar a jornada definindo as personas. Então, quem é esse profissional de tecnologia? Porque, né, também, quando a gente fala profissional de tecnologia, a gente junta do cara do hardware ao desenvolvedor, como se fossem exatamente o mesmo perfil. Né? E não são. Tecnologias têm vários perfis diferentes. Né? Então, é importante ter ali uma clareza de quem é essa persona, né? Tem várias técnicas, enfim, para você escrever a persona. É um conceito que originalmente o RH se apropriou do marketing, né? O marketing já há alguns anos trabalha isso bem feito quando pensa em público consumidor, né? Eu diria que é um avanço ali do público-alvo, né? Mas muito mais nichado. Né? Então, a persona é quem é esse candidato. Né? Isso é importante ter muito claro para que você possa atrair a pessoa certa. Né? Bom, definido persona e o EVP, eu passaria então agora para avaliar a jornada daquele profissional ao longo do processo seletivo. Né? Novamente, lembrando, profissionais muito demandados, muito técnicos. O processo precisa ser rápido e assertivo. Né? Não vai fazer sentido para ele ficar fazendo um monte de teste. Então, você precisa ter muito claro quais são os testes que de fato são imprescindíveis, a ordem desses testes ao longo do teu processo seletivo. Né? Normalmente, desenvolvedores, por exemplo, eles têm ali já um histórico de códigos, né, que você pode solicitar o acesso, né, para ver ali o que eles já fizeram em termos de produção. Né? Esses profissionais, eles são muito autodidatas, então a questão de formação e cursos nem sempre é um ponto importante para a gente analisar, né? Porque eles aprendem de forma muito autônoma, e tecnologia é um negócio que a cada 6 meses você tem uma nova. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. E aí eu acho que tem algumas coisas que são mais batidas, né? Lei básica da economia: quando a oferta é pouca e a demanda é muito, o preço sobe. Então são profissionais extremamente valorizados e caros. Se você não tiver uma condição de oferecer uma remuneração competitiva nesse cenário, vai ser muito difícil você conseguir contratar bons profissionais de tecnologia, porque uma lei básica ali da primeira lei da economia, o que define preço, né, é demanda e oferta. Então isso é um ponto importante também. Não dá para contratar bons profissionais com salários, com remunerações, né, porque aí quando eu gosto de pensar em remuneração, porque remuneração engloba também salário. Muitas vezes não é só o salário fixo. O salário fixo é importante, mas você pode trabalhar com bônus, você pode trabalhar com premiações, você pode trabalhar com remunerações indiretas, né, com benefícios flexíveis, enfim, com outros compostos de remuneração que vai te dar um valor, um total compensation, total cash maior do que o salário. Né? Então esse é um ponto. E aí,
eu trabalharia também com múltiplas, eu chamo de múltiplas fontes de candidatos, né? Um dos erros talvez mais primários no recrutamento de seleção, em estratégias de talent acquisition, é a gente ficar restrito a uma ou poucas bases de candidatos, né? A gente precisa criar, não é só criar, é se relacionar com várias frentes de candidatos. Então, se a tua base, muita gente, eu tenho aqui uma base de dados, uma base de currículo que eu pesquiso. Isso é uma das coisas talvez mais complexas nessa operação, porque a base ela desatualiza com uma frequência muito rápida. Se você não se relaciona com as pessoas, com aqueles currículos, com aqueles perfis, eles não vão... você pode ter 1 milhão ali, que na verdade você não está se relacionando com eles, você não tem esse 1 milhão de candidatos, tá? Então, se você vai trabalhar com base de currículo, é importante que você estabeleça um fluxo de nutrição dessa base. Tal, mais uma vez o RH foi lá no marketing, né, para olhar como é que o marketing faz o fluxo de nutrição de um prospect, né, de um possível cliente. Então, desde da boca do funil até o final, a gente precisa pensar nessas etapas também no RH. Você tem um candidato, por exemplo, um candidato que foi bem avaliado num processo seletivo, e ela não foi aprovada, porque tem um requisito técnico ali, alguma questão que naquele momento não deu para aprovar, eu posso ir nutrindo com conteúdos formativos essa pessoa para daqui 6 meses, 1 ano, quando eu tiver uma demanda, ou até menos, eu já sei que ele é um potencial candidato, né? Isso ajuda as pessoas no seu desenvolvimento e também ajuda a empresa, né? É um custo extremamente baixo, irrisório, basicamente, a gente fazer esse tipo de nutrição, né? O que a gente chama de education recruitment. As pessoas veem muito valor, né? A ideia hoje no processo seletivo, no recrutamento, é que independente se o candidato ou candidata for contratado, ela saia melhor do que ela entrou, né? Toda empresa tem condição de fornecer esse tipo de feedback no seu processo seletivo. Então o banco de dados precisa ter esse cuidado. Se não for nutrido, se não for trabalhado de forma recorrente, e aí a recorrência depende muito da tua demanda, né? Para candidatos, para uma base mais que você não tenha tanta urgência, você pode trabalhar ali com uma comunicação a cada 2 meses, a cada 1 mês, para quando a base precisa ser mais aquecida, você tem aqueles candidatos que já estão numa etapa um pouco mais avançada, você pode trabalhar num intervalo menor. Mas você tem base de dados, você tem consultorias especializadas, né? Você tem headhunters e consultorias aqui, basicamente a mesma coisa, mas trabalham, né, de forma um pouco diferente às vezes, mas você pode contar com esse tipo de ajuda. Você pode contar com um programa de indicação, né? Desenvolvedores conhecem outros desenvolvedores, né? Cria um programa de indicação interna na tua organização para que para que as pessoas possam indicar e fomentar esse tipo de prática, né? Isso é positivo porque raramente você vai, na minha experiência foram pouquíssimas vezes em que eu vi alguém indicar um profissional por amizade, simplesmente. Porque quando você indica alguém, você está colocando o seu nome, a sua confiança naquela pessoa. Portanto, ninguém faz indicações profissionais baseadas em simplesmente em qualquer tipo de sentimento. A gente indica um profissional em que a gente confia, né? Então, esse é um ponto importante que nem sempre as pessoas têm um programa de indicação interna estruturada, né? Vai gravar a live assim, Rafael. A gente vai disponibilizar assim, a hora que acabar aqui já disponibilizo o vídeo, né? Então acho que todos esses são pontos importantes para a gente
trabalhar, né, na contratação de um profissional de tecnologia. E por fim, uma última dica para a gente encerrando aqui: fomente também programas de formação com escolas, né, com institutos, enfim, escolas de formação profissional para esses profissionais. Porque como você não tem mão de obra qualificada pronta, do ponto de vista do negócio, não faz... se você não formar, se você não treinar essas pessoas, não vai ter, né? Então, às vezes é melhor a gente investir na formação, né, de alguns profissionais, e daqui a 6 meses, 1 ano, a gente tem um profissional de nível pleno já, do que simplesmente esperar esse profissional pronto no mercado. Eu lembro alguns anos atrás, trabalhava numa empresa de tecnologia, a gente tinha um profissional, tinha um perfil, uma vaga bastante difícil de encontrar, enfim, o salário não era baixo, era um salário de quase 15 mil reais, e a gente não conseguia contratar esse profissional. Depois de um tempo com essa vaga aberta, eu sugeri, enfim, a diretoria, o presidente aprovou, enfim, para que a gente, ao invés de pegar esse dinheiro, né, esses 15 mil e contratar um profissional apenas, né, que a gente estava tentando achar essa mosca branca, a gente diluísse esse investimento e contratasse 5 profissionais júniores. A gente fez uma parceria com uma escola de formação em tecnologia, demos um projeto para os alunos, né? Eles desenvolveram durante 4 meses esse projeto. Das 6 pessoas que participaram do projeto, nós contratamos 5, não contratamos a 6ª porque ele preferiu, aceitou a oferta de uma outra empresa sem problema nenhum, foi ótimo para a gente, ele participou do projeto, colaborou bastante, e aquela parte que era realmente sênior do trabalho, a gente dividiu entre os analistas que já tinham, e boa parte do trabalho que não precisava um profissional tão sênior, tão experiente, a gente trouxe esses 5 profissionais júniores com um salário de 15 mil, a gente dividiu ali entre os 5, ficou feliz todo mundo, a gente conseguiu resolver o problema para um profissional. A ideia, tinha gente ali com 16, 17, 18 anos saindo do ensino técnico, uma remuneração, enfim, que você não consegue normalmente aos 20 anos. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes resolve, né? Forme, invista, tem muitas empresas hoje investindo nesse modelo. Acho que é uma forma de ajudar as pessoas a se formar, a se desenvolverem, a encontrar uma profissão que vai ter mercado no futuro, e para a organização também é boa porque resolve o problema interno dela, né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, ainda temos uns minutos, senão acho que a gente pode encerrar por aqui. O vídeo vai ficar disponível aí para vocês no perfil. Toda quinta-feira a gente tem a live aqui às 8 horas, normalmente meia hora, 35 minutos aí no máximo, um bate-papo rápido sobre as questões mais importantes aí que apareceram na semana. Por isso, cuidado aí a um bom café. Então vamos encerrar por aqui, a gente se vê na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida, escrevam aí pelo direct, mensagem, a gente vai se falando. Um abraço, bom dia aí a todos.